Fala galera, aqui é o Rick e seja bem-vindo a mais um vídeo. E dessa vez, galera, é o seguinte, eu decidi fazer 29 fatos sobre mim. Na verdade, por que 29? É que eu não fui capaz de pensar 50. Por isso, 29. Sou muito bosta para não conseguir pensar 50 coisas sobre mim para fazer um vídeo. E também, para falar a real, esse vídeo aqui não era para ser esse tema, era para eu começar um quadro novo hoje. Só que com problemas técnicos aí eu não consegui fazer. E esse vídeo está sendo feito muito em cima da hora. Hoje é sexta-feira à noite, são 9 horas da noite da sexta-feira. Eu fiz o meu roteirozinho aqui em 20 minutos, meia hora. Esse vídeo que sairia hoje eu vou postar semana que vem, se eu conseguir resolver esse problema técnico, beleza? E se esse vídeo por acaso ficar meio merda, desculpa, porque foi um vídeo que eu decidi fazer muito em cima da hora. É bem melhor do que eu simplesmente gravar um vídeo avisando que não vai ter vídeo. E vamos pro primeiro fato logo antes que você feche o vídeo. Meu nome é Rafael Ikeda Fernandes. O apelido Rick vem disso. Não sabia que nome colocar, o meu nome de artístico, podemos assim dizer. Aí, pra mim, Rafael seria muito simples. Aí eu decidi fazer o seguinte. Pegar o R de Rafael e de Ikeda, juntar e ficar Rick. Não é porque o nome é Ricardo ou Richard, sei lá, que veio esse Rick, não. É porque é uma junção do meu nome com o meu sobrenome. Aí ficou Rick. Eu nasci dia 9 de abril de 98, então esse ano eu vou fazer 20 anos, beleza? Eu particularmente eu não ligo muito pra presentes, essas coisas, eu nunca liguei muito. Tanto que se você, sei lá, vier no aniversário que eu fizer, sei lá, uma festa e não me dá presente, eu não ligo, tá ligado? Às vezes eu fico até surpreso se alguém me dá algum presente. Nem minha mãe me dá presente, pra você ter uma noção. Realmente eu não ligo muito pra essas coisas, sabe? Eu não sou muito chegado a presente, essas coisas. Geralmente eu não tenho muita frescura pra comer não, tá ligado? Desde pequeno eu sempre comi sem problema nenhum, tá ligado? Eu não tenho esse negócio. Eu não como isso, eu não como aquilo e tal, geralmente eu como de tudo. Mas como ninguém é de ferro, né, velho? Tem sempre aquelas coisas que todo mundo tem aqueles alimentos que você não come nem ferrando. E eu não sou uma exceção. Eu odeio muito azeitona. Azeitona é uma coisa que eu não como nem ferrando. E outra coisa também seria a berinjela. Berinjela também é outra coisa que eu não como, não desce, tá ligado? Eu não consigo comer essas merdas, entendeu? Azeitona, berinjela. Outra coisa também é uva passa. Eu odeio uva passa também. É uma das coisas que eu não admito nunca na minha vida. Às vezes eu vejo alguém comendo alguma coisa disso, principalmente azeitona e uva passa. Quando eu vejo alguém, fico pensando, nossa, como essa pessoa consegue comer isso, tá ligado? Porque eu particularmente odeio, eu não consigo não consigo nem colocar na boca, de tão ruim que eu acho essas... Não admito isso. Continuando nesse negócio de comida, antigamente eu odiava cebola também. Cebola antigamente era uma coisa que eu não comia nem ferrando também. Eu não conseguia comer, eu odiava cebola. Mas hoje em dia eu não ligo muito, eu como tranquilamente. E o meu prato favorito, continuando nessa onda de comida também, meu prato favorito é estrogonofe. Agora mudando completamente pro tema escola. Pra quem não sabe, eu repeti a escola 2 vezes. 2 funk vezes, velho. Eu sou muito burro mesmo, eu repeti 2 vezes a escola. Tanto que eu nem terminei a escola de verdade, de verdade mesmo. Eu não cheguei a fazer o 3º ano. Eu me formei pelo Enem, eu fiz o Enem pra poder tirar meu diploma. Isso. Eu tirei meu diploma fazendo a prova do Enem. Eu repeti a 8ª série, depois eu repeti o 2º ano no ensino médio. Eu ia pro 3º ano, mas só que como eu tirei o certificado de ensino médio pro Enem, eu acabei não indo. Particularmente, eu me conhecendo muito bem, se eu tivesse realmente feito o 3º ano, eu teria repetido com certeza. Eu tenho a consciência que se eu tivesse feito o 3º ano, eu teria repetido pela 3ª vez. Eu tenho quase certeza disso. Minha letra sempre foi horrível. Eu sempre tive minha letra horrível. Minha letra, quando eu era mais novo, era um garrancho total. Minha mãe às vezes tentava fazer com que eu fizesse caligrafia. Cheguei a fazer caligrafia, mas mesmo assim, minha letra continuou horrível, praticamente ilegível quase, era muito feio, parecia letra de médico, tá ligado? De tão horrível que era. Hoje em dia, minha letra é legível,
mas não é, nossa, a melhor letra. É você, Satanás! Deu pra ouvir isso? Eu acho que deu pra ouvir isso, né? Assim, tipo, hoje em dia dá pra ler minha letra, aí, tipo, não é a letra mais bonita do mundo, mas não é a mesmo garrancho que era antes, tá ligado? Tipo, evoluiu muito, tá bem mais bonita que antes, continua feia, mas é mais bonito do que era antes, entendeu? Continuando nessa história de letra, olha, eu tinha uma professora, acho que se não me engano chamava Rita. Eu tava na quinta série, tipo, sexto ano do ensino fundamental. Particularmente, ela tinha não sei o que acontecia, que ela tinha uma raiva da minha letra A maiúscula. Como assim? Vou explicar direito. Toda vez que a professora, essa Rita, passava a matéria da lousa, a gente tinha que copiar, certo? Ela ficava andando assim pelas carteiras, vendo a galera copiar. Em vez de que ela ficava parada, sentada lá, esperando a galera terminar de copiar, ela ficava andando entre as carteiras. E a minha letra A maiúsculo é assim, ó. E a minha letra A, beleza? Maiúsculo. Aí a professora fazia o seguinte, ela ficava passando lá pelas carteiras e fazia o seguinte. Ela fechava o A, entendeu? Tipo, ela pegava o lápis da minha mão, arrancava e fechava o A, aqui assim, nesse cantinho aqui. Ela pegava e fechava o A. Então era sempre isso, eu colocava o meu A aqui assim, ela passava na minha carteira, pegava o lápis da minha mão e fechava o A. Se ela simplesmente chegasse em mim e falasse, nossa, esse A, eu acho que ficaria mais bonito se você fechasse o A. Não, ela não falava isso, ela simplesmente tentava impor o A que ela queria que eu escrevesse. E eu peguei uma raiva dela disso até hoje. Nessa vibe de falar de professores, eu tinha uma professora, na segunda série eu estudei à tarde. Praticamente minha vida inteira eu estudei de manhã e esse foi o único ano que eu estudei à tarde na escola. O que aconteceu? Essa Ruth, ela não fez nada pra me marcar, não sei porquê, eu lembro dela até hoje. Acho que ela, tipo, no máximo deu aula pra mim, tipo, no máximo 2 meses, 3 meses no máximo. Ela não chegou a dar um semestre inteiro de aula pra mim. Talvez eu lembre dela até hoje porque ela foi um dos únicos professores negros que eu tive na vida. Eu só lembro de 2, contando com ela. Sempre tem aquele professor que te marca por algum motivo. Continuando nesse negócio de escola, eu lembro da minha primeira crush, que na época eu não se falava crush. Eu lembro da minha primeira garota que eu gostava na escola. Ela chamava Gabriela. Eu lembro de uma história assim, que é a seguinte. Eu não sei se o meu irmão vai lembrar disso, mas eu lembro de uma história, calma aí, não sei se tá focado direito. Acho que assim tá melhor. Eu lembro que, tipo, não sei como eu devo ter comentado com o meu irmão sobre ela, tal, não lembro qual que era, tipo, o assunto. Minha mãe deve ter perguntado, alguma coisa assim. Sabe que as perguntas assim, você tá gostando de alguém da escola, tal, sabe, essas perguntas de pais, assim. Que não sei porque os pais sempre têm interesse de saber de quem os filhos estão gostando da escola. Não sei porquê desse motivo, mas os pais sempre perguntam, tá gostando de alguém e tal. Acabei contando que eu gostava dela, da Gabriela. Eu lembro de uma vez que tava eu e meu irmão no trepa-trepa. Não sei se hoje em dia existe esse brinquedo ainda, mas é um brinquedo que você escala assim, não é trepar no sentido sexual, é trepar no sentido de escalar, tanto que o nome é trepa-trepa, que você acaba trepando um negócio. São vários ferrinhos, você tem que ir escalando. E eu lembro que a gente tava, eu e meu irmão, tipo, no topo do trepa-trepa, conversando e tal. Aí essa menina passa pela gente. Ela tá lá, feliz, sozinha, assim, toda feliz, assim, e ela passa na nossa frente. Em vez do Renan ser discreto, não, ela gritou pra escola inteira ouvir. Nossa, é aquela lá que você tá gostando e tal. E falou muito alto, tá ligado? Eu com vergonha, eu acabei falando, não é não, tal. Só que ela ouviu, tanto que quando o Renan falou assim, perguntou assim, ela ali, é ela parou, o que ela tá fazendo, olhou pra gente, tipo, com aquela cara assim, nossa, alguém tá gostando de mim, tá ligado? Ela começou a focar na gente, esperando alguma coisa, né? Eu com vergonha, acabei falando, não é não. Mas eu gostava dela, como ela tava encarando a gente, eu fiquei com vergonha e acabei falando que não era. Fez uma cara de decepcionada, ela ficou cabisbaixa e foi embora. Aí no dia seguinte, pra piorar ou não a situação, fui pra aula normal e a professora de matemática, ela falou assim, hoje a aula vai ser em dupla. E aí aconteceu, todo mundo fez a dupla e tal, tudo beleza. O ruim é que tinha número ímpar de crianças. E eu sempre fui tímido, então eu acabei ficando sozinho. Aí na minha frente ficou 2 meninas. E uma delas é aquela Gabriela que eu gostava. Ela ficou na minha frente com outra garota. Eu lembro de quem que era, mas eu não vou falar porque não cabe no assunto agora. Aí tipo, eu tava fazendo minha matéria sozinho assim, não podia fazer trio porque a professora não deixava fazer trio pra eu acabar encaixando eu com alguém e tal. Aí eu fiquei sozinho na minha. Aí a professora falou assim,
você tá sozinho e tal? Tipo, isso aqui, a menina tava na minha frente, não que eu gostava, a outra que fazia dupla com essa garota que eu gostava, com a Gabriela, ela era muito inteligente, tá ligado? Ela ia muito bem na matéria dessa professora de matemática. Então ela decidiu fazer com que eu e a Gabriela sentassem junto. Ela tipo assim, Gabriela, por que você não senta com ele? Tá acabando o espaço no cartão de memória, eu já volto, beleza? Voltei! Porque eu não lembro de que eu parei, velho. Calma aí. Tá ótimo, foco. Continuando a história da Gabriela, no dia seguinte a professora de matemática falou pra eu assim, fazer dupla com essa Gabriela. E ficou puta queimou a aula inteira, tá ligado? Desde o início da aula até o final. A gente não falou nada, a gente ficou meio com vergonha de falar com ela ficou com vergonha de falar comigo. Ficou com aquele climãozão, sabe? Isso que dá ser tímido demais pra algumas coisas. Eu tenho muito medo de barata e de altura. São duas coisas que eu tenho medo assim, mas em compensação eu não tenho medo de, sei lá, de montanha-russa, por exemplo. Não sei porque eu tenho medo de altura, mas eu não tenho medo de, sei lá, de montanha-russa. E barata, que eu já até falei em outro vídeo que eu tenho medo. Sei lá por quê, velho. A barata não faz nenhuma e eu tenho medo assim, tá ligado? Eu não sei porquê, que não faz o menor sentido, aliás. Desde do meio do ano passado eu comecei a ouvir bastante podcast. Quase todo dia eu tô ouvindo pelo menos um podcast. Eu acho muito louco, eu gosto bastante. Também quando eu era mais novo, tipo, sei lá, uns 10 anos por aí, tive um diário, era um caderno, assim, um caderno. Eu tenho esse diário até hoje, aliás, que eu peguei esse caderno e comecei, tipo, a escrever meus dias, tá ligado? Como fosse um diário mesmo, parei de fazer isso. Eu acabei parando de escrever nele. Eu não só escrevia coisas, mas tipo, eu fazia desenhos. Apesar de que eu nunca fui muito bem como desenhista, tipo, eu nunca desenhei muito bem. Meus desenhos eram horríveis, mas pelo menos eu tentava. Desenhava, escrevia algumas coisas no caderno, eu mostrava muita coisa nesse caderno. Eu até tentei outro dia voltar a escrever nesse diário, sei lá, acho que ano passado, por ali eu tentei voltar a escrever nesse diário, mas eu acabei desistindo de novo. Eu sempre esqueço de escrever e tal, eu desisti de escrever mesmo. Pra quem não sabe, eu tenho hipertireoidismo, e apesar de eu estar meio gordinho aqui assim, ó, dá pra perceber que eu tô meio gordo, assim eu tenho, só que eu tomo remédio. Pra quem não sabe, hipertireoidismo é basicamente o seguinte, o seu metabolismo funciona muito rápido, e eu acabo emagrecendo muito. E ainda acaba tendo o famoso baço quando a garganta tipo, fica muito inchada, tá ligado? Eu já tô gordinho assim porque eu tomo remédio, né? E eu como muito. Então, se eu simplesmente parar de tomar remédio, eu começo a emagrecer muito. E se eu também parar de tomar remédio, minha taxa de metabolismo fica muito bugado, fica tudo desregulado. Eu preciso tomar um remédio pra poder ficar, tipo, normal, tá ligado? Também, outra vez que eu briguei com o meu irmão, ele começou a me provocar e tal, tipo, eu fiquei muito pé da vida assim. Eu fui atrás dele pra dar umas porradas nele, ele simplesmente saiu fugido, se trancou no banheiro, eu com raiva, tentei abrir a porta, aí a porta tava trancada, e para descontar minha raiva, eu dei um soco na porta, e a porta tava com um buraco até hoje. Acontece essas coisas, né? E como eu disse, eu sempre fui muito tímido. Isso é um dos motivos de eu decidir começar a gravar vídeo pro YouTube, porque pra pelo menos tentar diminuir essa timidez. Por conta dessa timidez eu tenho muita dificuldade de fazer amigos. Por exemplo, às vezes já aconteceu algumas vezes de eu conhecer alguém, dar uma conversada e nunca mais conversar, mesmo vendo essa pessoa todo dia. Eu tenho dificuldade tipo, sei lá, de conhecer uma pessoa e tentar manter um relacionamento com essa pessoa a longo prazo. Eu sou muito tímido pra relacionar com outras pessoas, tá ligado? Mesmo tendo uma TV aqui no meu quarto, raramente assisto TV, tipo, eu assisto de vez em quando, muito poucas vezes. Eu prefiro 1000 vezes inverno. E essa cadeira fica fazendo barulho, velho. Olha isso. Que raiva. Pô. Eu prefiro inverno do que calor. Tanto que eu não gosto muito de praia. Tipo, eu só comecei a ingerir álcool assim, com 18 anos. Eu esperei a maioridade pra começar a beber mesmo. Também, tipo, eu já experimentei cigarro. Eu não fumo, mas, tipo, eu já experimentei cigarro já. Eu nunca usei qualquer outro tipo de drogas além dessas duas. Voltando pra algumas histórias da escola que eu tive, tinha um moleque na minha sala que zoava muito ele, brincando muito com ele, falando que ele era viado e tal. Que ele tinha um mau jeitão de viado. Sabe aquela criança que você olha, bate o olho e sabe que aquela criança tem um puta jeito de viado? Então, ele era tipo dessas crianças que era bem, tipo, óbvio, assim, você olhava pra aquele moleque e, tipo, sabe, tipo,
tipo, era muito óbvio que aquele moleque era viado, tá ligado? Não viado no sentido ruim, tá? Tô falando tipo, no sentido de ele era homossexual, dava muito pra ver, tava muito na cara que ele era gay. Tipo, era muito óbvio mesmo. E naquela época de criança, não sei porque a gente achava que se chamar outro de viado era uma ofensa. Quando a gente era criança, a gente é meio retardado. Então, tipo, aquele moleque tinha muito jeito de gay, era muito óbvio que ele era gay, e a gente chamava ele de viado. É isso aqui também, a gente não falava o nome dele inteiro, a gente abreviava o nome dele. Sabe quando a gente chama, sei lá, Rafael de Rafa ou Leonardo de Léo, sabe as coisas? A gente fazia isso com o nome dele, só que a gente fazia isso com o sobrenome dele. Quando o sobrenome dele, tipo, era muito diferentão, sabe? Tipo, deve ser, sei lá, um sobrenome, sei lá, da Rússia, sei lá, da Alemanha. Não era um sobrenome comum aqui no Brasil. E tanto ele tinha 2 outros moleques com o mesmo nome que ele. Tipo, era um nome comum, sei lá, vou dar um exemplo. Lucas, sabe? Tipo, Lucas. Então, tipo, a gente chamava esse moleque de fulano, ó. Eu não vou falar o primeiro nome dele. Enéas, sei lá, vamos fingir que é Enéas. Só que o sobrenome dele era Ostrovski. Fulano, ó. Que a gente chamava ele porque pra abreviar, assim, sabe? Ó, um dia comum, a mãe dele chegou na escola reclamando que a gente chamava ele de ó. E não pelo Ostrovski, que era o nome dele. Ou seja, tipo, a mãe dele chegou na escola, a gente todo mundo achando que a mãe dele ia reclamar dele, falou que todo mundo chamava de gay, mas não, a mãe dele foi lá reclamar do jeito que a gente chama ele, o apelido que a gente deu pra ele, tá ligado? De ó. Pra quem não sabe, eu sou palmeirense, sim, eu sou palmeirense, pode me zoar à vontade, contanto que não me ofendam, pode me zoar. Quando for falando, não tem mundial, as coisas, eu não ligo contanto que não me ofendam. Livre para zoações aí embaixo nos comentários. Eu curto pra caramba ler, tipo, eu gosto muito de ler livros e tal, apesar que eu demoro muito pra ler algum livro. Tem livro que, sei lá, que alguém que gosta de ler, lê, sei lá, em uma semana ou até menos, sei lá, eu demoro 2, 3 meses pra ler, tá ligado? Porque eu demoro pra fazer as coisas, eu gosto de fazer as coisas devagar, eu gosto de fazer as coisas correndo, tá ligado? Então é isso, esse foi o vídeo, galera. Antes que acabe a bateria, eu vou tentar encerrar o vídeo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostou. E as redes sociais vão estar aqui embaixo também. Se inscreva se você não é inscrito ainda. Falou, galera, tchau.